Oi, pessoal. Nós estamos aqui começando mais uma live em movimento. Eu estou no momento aqui cuidando das minhas plantas e tô devendo aqui para essa minha amiga um cuidado com ela. E eu vou aproveitar esse momento, então, enquanto eu tô aqui nesse momento tão gostoso de contato com a natureza, de reconexão, eu vou aproveitar e conversar um pouquinho com vocês. E eu trouxe esse tema, né? O que significa viver com ousadia? Tô vendo que vocês estão começando a entrar. Quem estiver assistindo isso através do IGTV, quiser correr um pouquinho, enquanto eu tô recebendo as pessoas, me organizando aqui para cuidar das minhas plantas, a gente já vai falar um pouquinho sobre esse tema, sobre a ousadia, né? E entender um pouquinho o que significa viver com ousadia. Eu vou trazer aqui como referência para vocês, sempre honrando a fonte, né? Isso é muito importante. Eu vou trazer aqui alguns fatos, algumas informações que são resultado de uma pesquisa de uma autora maravilhosa, que é a Brené Brown, e ela traz resultados de mais de uma década de pesquisas sobre vulnerabilidade, vergonha, e ela trata um pouquinho desse tema. E hoje a gente vai ressignificar uma das palavras que a gente utiliza meio que de senso comum, e a gente vai entender um pouquinho o que é ousadia. A gente vai buscar, na verdade, quais são as nossas conexões, quais são as nossas crenças em relação a duas palavras, dois sentimentos, dois comportamentos muito comuns, mas que a gente muitas vezes deixa de se aprofundar. Nós vamos falar hoje sobre ousadia, o tema é o que significa viver com ousadia, e dentro disso eu vou trazer para vocês o conceito de vulnerabilidade. E a gente vai entender daqui a pouquinho como é que eu conecto esses dois comportamentos que parecem não ter nada a ver um com o outro, né? Ousadia e vulnerabilidade parece até num primeiro momento que são antagônicos, e a gente vai entender como é que conectando essas duas coisas, esses dois comportamentos, nós conseguimos, né? Passamos a viver uma vida mais plena, mais completa. Então, bora. Primeira coisa, enquanto eu vou aqui cuidando da minha planta, vamos começar com uma reflexão. Eu gostaria que vocês dissessem para mim, aí no chat, o que vocês entendem por ousadia? Tá? O que é ousadia, gente? No entendimento aí de vocês. Vamos começar agora a fazer um aprofundamento do tema, mas antes disso, vamos entender qual é a tua ideia, o teu conceito, o que é que você carrega dentro de você em relação a essa palavra, né? Então, o que é ousadia? E o significado dessa palavra, quando você pensa nela, agora que eu te fiz essa pergunta, ela tem um significado positivo ou negativo na sua vida? Vamos lá. Pensei em ousadia, isso me traz uma memória, uma lembrança, né? Um conceito positivo ou negativo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A minha plantinha entende que eu tô dividindo aqui a minha atenção, que é o momento dela, que a gente tá dividindo com todos vocês. Olha que interessante o que tá aqui no chat, né? Ousadia é como se fosse algo negativo, né? Ela tá dizendo aqui que é como se fosse uma pessoa que é considerada atrevida, até desrespeitosa, que não respeita as regras, que não respeita o espaço dos outros. E aí a gente percebe que dentro desse significado existe uma conotação negativa, não é mesmo? Então é como se a ousadia fosse sinônimo de atrevimento. E faz sentido, para pensar. Eu muitas vezes já falei assim, nossa, ousada você, hein? Você já disse isso ou já ouviu alguém dizer? Não necessariamente em relação a você, né? Mas quando a gente fala assim, nossa,
ousada ela, né? Por exemplo, dependendo de uma roupa que você vê a pessoa vestindo, uma fala dela, e aí você fala, nossa, ousada ela, né? Mas esse ousada, ele carrega inconscientemente um significado um tanto quanto negativo, né? Então é muito interessante, eu sempre falei aqui e vocês sempre vão me ouvir repetir isso, gente, mais do que termos as respostas, ou para chegarmos às respostas realmente profundas e verdadeiras, o mais importante é saber fazer as perguntas certas. São 2 passos. O primeiro é saber fazer a pergunta certa e o segundo é aprender a ouvir. É esperar, porque a resposta chega. E dificilmente é a primeira, aquela que chega mais rápido, a mais superficial. Não. A gente tem que deixar a pergunta assentar dentro de nós, interiorizar e silenciar, porque a resposta vem. Quando a gente olha para o dicionário, se vocês jogarem no Google, se vocês pesquisarem nos dicionários, ele diz assim, que é um adjetivo, né, da nossa língua, claro, e que a ousadia, ela é uma característica de alguém que possui inovação, que é corajoso, que é valente, que inova. Lá no dicionário é isso que o termo ousadia traz pra gente. Então é um sinônimo de coragem, de ser valente, de enfrentar, de encarar, né? Essa é uma pessoa que vive com ousadia. No outro dicionário que eu achei bem interessante, é o dicionário informal, e eu gosto bastante de usar várias referências. Então a gente tem o dicionário que é mais acadêmico, que a gente foi acostumado inclusive a utilizar durante o período de estudos, mas eu gosto muito de pesquisar também o dicionário informal e o dicionário criativo. Fica a dica para vocês, quando vocês estiverem estudando ou quando vocês estiverem aí mergulhadas nas reflexões, nos momentos de aprendizado, vale muito a pena porque expande sempre a nossa interpretação, a nossa maneira de conceituar e faz com que a gente pense novas formas. No dicionário informal, ele diz assim, olha, que ousar é o mesmo que ir além dos outros, é sair do padrão, é assumir uma atitude que não é tomada por qualquer pessoa. Olha como muda, né? Como expande aquilo que a gente pensa em termos de ousadia, sem contradizer o que a gente viu no dicionário formal, né? De ser valente, de ser corajoso, porque tem traços de coragem, né? Para você ir além dos outros, para você sair do padrão, para você tomar decisões que não são tomadas por qualquer pessoa. E ele continua dizendo que é ter coragem, é ir além, é diferenciar-se. Então, esse aqui é o conceito do dicionário informal. E é muito interessante isso. Então, o primeiro ponto, né, para a gente começar às vezes a refletir e a nos aprofundar num assunto, no primeiro momento, a gente investigar. É como se você fosse detetive da sua mente. O que eu já tenho de informação? O que eu carrego? Qual é a minha crença em relação a este assunto? Ela é positiva ou ela é negativa? Porque o teu inconsciente sabe e ele busca, a tua mente ela busca estas informações automaticamente toda vez que você se depara com uma situação que envolva aquele contexto. Então, da mesma maneira que eu trouxe aqui para vocês a pergunta o que é ousadia, você foi buscar, a tua mente imediatamente foi buscar no teu arquivo, nos teus registros, que estão lá inconscientes, nas tuas crenças, aquilo que você acredita sobre a ousadia, que é o tema que eu trouxe, né? Então, primeiro passo, meus amores, investigar, né? O que você já tem a respeito daquilo. Sempre, né? Muito raramente, a não ser que seja algo realmente totalmente desconhecido, que seja um primeiro contato nosso, e aí a gente vai começar a criar esses filtros de significado, mas fora isso, você sempre já vai ter uma crença, uma informação, uma forma de pensar ou de sentir sobre tudo na tua vida. Então, sempre investigue o que é que você já tem a respeito daquilo. Beleza. A segunda pergunta.
O que é para você vulnerabilidade? E aí quando a gente fala também de vulnerabilidade, as tuas memórias, os teus registros, aquilo que está aqui armazenado na tua mente, no teu inconsciente, ele traz uma conotação positiva ou negativa em relação à vulnerabilidade? É algo bom ou é algo ruim? Porque nada é bom ou ruim, nada é positivo ou negativo, tudo é o que é. Agora, é o filtro de significados que nós damos para aquilo que faz com que aquilo se torne algo além daquilo que sempre foi. E aí a gente está falando de positivo, de negativo, de bom, de ruim, né? Aqui ele já passou então pelo filtro de significados. Eu tenho um filtro, você tem outro, a pessoa aí do teu lado tem outro. Então é muito importante que a gente comece a entender como é que a nossa mente funciona, né? Como é que a neurociência explica isso? Como é que acontecem essas conexões? Porque é tudo isso que vai influenciar em cada passo que você dá, em cada decisão que você toma, consciente e principalmente inconsciente. 5% dos nossos pensamentos somente, eles são conscientes. Os outros 95% estão acontecendo agora, na minha mente, na sua mente, sem que a gente perceba, num nível inconsciente. E a nossa mente não para. Então é muito importante. Diz pra mim agora então, pra você, o que é vulnerabilidade? E me diz assim, o que isso traz pra você? É uma memória positiva, negativa? O que essa palavra reverbera aí em você? Fala pra mim que eu vou acompanhar vocês aqui no chat. Vamos lá. Desprotegida. Olha que interessante. Quando eu me sinto vulnerável é porque eu estou desprotegida, né? Sem proteção. E aí a conotação é negativa, né? Novamente, né? O sentimento é algo ruim. Que mais? Vamos lá. Pode ser aplicado sim, em situação de vulnerabilidade, né? Socialmente, né? Quando a gente parte aí na questão da sociedade, é um termo bastante utilizado. Pessoas em situação de vulnerabilidade. E percebam como o senso comum, como o inconsciente coletivo, ele traz já esse sentimento, essa ideia, essa emoção negativa associada à vulnerabilidade como algo ruim, de se viver, de se sentir. Dificilmente você vai ver a vulnerabilidade em algum conceito, né, em algum contexto positivo. Foi muito legal, gratidão por esse exemplo que você trouxe, porque a gente ouve muito isso, principalmente nos telejornais, a gente ouve muito isso, né, na mídia de maneira geral, e realmente, né, essa expressão é bastante usada, né? As pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, ou seja, é algo muito ruim, é algo a ser evitado, né? E percebo que é isso, são essas informações, são esses registros que a gente vai guardando aqui na nossa mente. E em qualquer situação onde a nossa mente entenda que eu preciso me conectar com essa informação de vulnerabilidade, né, uma vivência que eu tô tendo, algo que eu tô presenciando, uma conversa, qualquer coisa na sua vida que te traga essa referência de vulnerabilidade, você vai buscar nos seus registros mentais, nas suas memórias, né? Nesse arquivo que a gente tem de informações na nossa mente. Ele vai buscar automaticamente, porque o nosso cérebro sempre está querendo o quê? Economizar energia. Ele está preocupado com a sobrevivência. Fora isso, você está dando trabalho extra para ele. Então ele já vai buscar automaticamente aquilo que já está registrado no teu inconsciente. Ele já tem lá a informação prontinha. Então, se vulnerabilidade para você tem essa conotação negativa de desproteção, de fragilidade, de fraqueza mesmo, né? Se eu sou vulnerável, se eu estou vulnerável, é porque eu estou me sentindo fraca, é porque eu estou me sentindo desprotegida, como você colocou aí no chat, meu amor. Eu estou fraca, né? Eu sou frágil, né? Se eu sou alguém vulnerável, eu sou frágil. Se eu estou numa situação de vulnerabilidade, eu estou sem proteção, eu estou correndo risco.
É até mais sério porque desperta em nós aquele instinto de sobrevivência. Se eu corro risco, eu preciso lutar ou fugir. É o que a minha mente primitiva já vai me colocar ali para fazer. Então, o dicionário diz o que pra gente sobre vulnerabilidade? Ele diz que é uma característica, né, de algo ou de alguém que é vulnerável, ou seja, o dicionário nos traz essa conotação também. Vulnerável, ou seja, frágil, delicado, fraco. Então, a situação de vulnerabilidade, né, a vulnerabilidade em si, ela sempre vai trazer pra gente, pro nosso inconsciente, para aquilo que a gente tem armazenado de informação, uma situação de risco, que é uma situação assim bem desconfortável. E aí o que acontece, meus amores? A gente vai passar, claro, a vida toda tentando contornar, tentando evitar a vulnerabilidade. Porque é o que nós aprendemos, que a vulnerabilidade é algo muito ruim. É algo que pode nos trazer um risco muito grande, portanto, deve ser evitado. E é algo que a gente tem que contornar e que a gente tem que vencer. É como se fosse um inimigo, né? É um combate. E mais do que isso, nós temos medo da vulnerabilidade. Temos medo dela. Temos medo de nos sentir vulneráveis. Então é algo que a gente inconscientemente já busca evitar a todo custo. E essa autora que eu comentei com vocês, ela fez pesquisas profundas. Ela é uma pesquisadora e ela, por mais de uma década, pesquisou sobre esse tema. E ela palestra ao redor do mundo sobre isso, escreveu livros, enfim. Ela dedicou a vida dela a esse estudo. E ela diz que, dentre uma série de pesquisas que ela fez, quando ela perguntava para as pessoas, que as pessoas pedissem, dessem exemplos para ela de vulnerabilidade, situações de vulnerabilidade, surgiam, claro, gente, os mais diversos exemplos, né? Situações e experiências vividas das mais diferentes possíveis. Mas uma foi recorrente e quando eu li a respeito fez sentido para mim. Porque eu me coloquei nesse lugar e me imaginei vivenciando uma experiência dessa e realmente a sensação profunda é de vulnerabilidade. É uma total e completa vulnerabilidade. Então, as pessoas que estavam sendo pesquisadas pela Brené Brown, elas dizem que elas se sentiriam extremamente vulneráveis, né? Que se sentir vulnerável é a mesma coisa do que se sentir completamente nu. E aqui eu estou sendo literal. Imagine você completamente nua. E percebam como é profunda essa questão e o quanto, numa situação como essa, nós nos sentiríamos completamente desprotegidas, vulneráveis, em situação de risco real. Tentando esconder o corpo, tentando se proteger de alguma forma, e aí vem uma proteção física, vem uma proteção emocional. Olha o quão profundo é isso, esse tema que surgiu na pesquisa dela. Então as pessoas linkavam a vulnerabilidade com essa situação. Olha, é como se eu estivesse no meio de uma multidão, completamente nua. E quando eu me imaginei, gente, nessa situação, olha, o sentimento foi terrível. Vulnerabilidade é a palavra realmente que pode expressar isso. Então vejam como que a gente vai buscando as nossas referências interiores e como que isso é profundo para a gente entender. E aí, o meu convite hoje para vocês é a gente ressignificar vulnerabilidade e conectar vulnerabilidade com a ousadia, que é o tema que eu trouxe aqui para vocês. E como é que a gente faz isso? Gente, aí a gente precisa entender um pouquinho e sair desse senso comum da vulnerabilidade, né? Que a gente conversou até agora, como sendo... Caiu o meu pano aqui que eu tô cuidando da planta, eu tô limpando as folhinhas dela.
Vulnerabilidade é a primeira coisa que eu quero que vocês levem daqui dessa live de hoje. Vulnerabilidade, gente, não é sinônimo de fraqueza, embora seja a relação mais direta que a gente faça. Vulnerabilidade não é fraqueza. E tem um outro ponto também, gente. Risco, incerteza, exposição emocional não são coisas... Como que eu posso dizer para vocês? Não são coisas opcionais que a gente pode ou não escolher viver. Elas são inerentes da vida, todos os dias. Né? A exposição emocional, assumir riscos, conviver com as incertezas, a mudança que está ali o tempo todo acontecendo. Então, não é uma opção, né? Eu quero viver com isso ou não. Faz parte da vida, faz parte da natureza humana. E quanto mais cedo a gente aceita isso e aprende a lidar, mais o processo fica leve, né? E aí, quando a gente traz aqui para a vulnerabilidade não é você conhecer, vivenciar a derrota ou a vitória, por exemplo. É principalmente você entender que a vida, ela necessita de ambas. Que faz parte, né? Que a derrota e a vitória, ambas fazem parte da vida e vão ser experienciadas por mim, por você. E é muito bonito isso, quando a gente compreende a necessidade de ambas para a gente viver uma vida plena. A gente passa a entender que a vulnerabilidade não é então uma fraqueza. Vulnerabilidade, meus amores, é você se envolver, é você se entregar por inteiro. E por incrível que pareça, a vulnerabilidade não é uma fraqueza. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Eu acho que assim, a única escolha real mesmo, minha e sua, ela tem a ver com o compromisso. O que eu quero dizer com isso, gente? É a gente ter um compromisso com a nossa vida, com viver uma vida plena, uma vida mais completa. E aí, é você realmente ter a vontade de assumir os riscos, sabe? De se comprometer com a sua própria vulnerabilidade. Ressignificando, lembre-se o que eu acabei de dizer, vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é essa entrega, é você se envolver, é você estar por inteiro naquilo que você está fazendo, sentindo, vivendo. É você mergulhar na vida de cabeça. Não ficar só ali molhando a pontinha do dedo, sabe como a gente faz ano após ano após ano? É isso. Então é assumir esse compromisso, sabe? Com a vida, assumir esse compromisso com a sua vulnerabilidade, porque é isso que vai determinar principalmente o alcance que a sua coragem vai ter. E a clareza do seu propósito, daquilo que você deseja para a sua vida, daquilo que o teu coração pede para que seja vivido. Por isso que eu digo aqui que tem a ver com assumir compromissos, né? Com se comprometer consigo mesma e com uma vida de verdade, com profundidade, com completude. Uma vida abundante, uma vida próspera. No sentido de prosperidade que eu sempre tenho trazido aqui para vocês no meu perfil, né? E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de muitas áreas da vida, muitas formas de sentir, muitos comportamentos, né? Da verdadeira prosperidade completa como ela é, né? De uma vida abundante neste sentido. Então, esse se comprometer, né? Esse abraçar a nossa vulnerabilidade, ele traz esse compromisso. Né, a coragem de assumir riscos e de viver essa vida mais plena. Agora, por outro lado, né, o nível em que a gente e que a maioria de nós vive, né, de maneira automática, esse nível da gente se proteger de ficar vulnerável, né, da gente evitar se sentir vulnerável, é como se fosse uma medida do nosso medo
e do nosso isolamento da própria vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente é uma corrida de ratos, né? A gente passa a vida toda evitando nos sentir vulneráveis, evitando a vulnerabilidade, e na verdade, quanto mais a gente faz isso, mais significa, né, que é maior o nosso medo e que é maior o nosso isolamento da própria vida. A gente vive isolado da própria vida. Para pensar na profundidade disso e na complexidade disso. E aí, meus amores, quando a gente passa uma existência toda, né, uma vida toda, esperando, né, porque para que a gente não se sinta vulnerável, o que teu inconsciente traz? Ah, eu preciso estar pronta, né, eu preciso estar perfeita, eu preciso saber tudo que é necessário, eu preciso estar pronta e preparada, daí sim eu caio na vida. Daí sim eu mergulho na arena da vida, no jogo da vida e tô pronta para viver. Daí eu não vou me sentir vulnerável. É isso que o nosso inconsciente nos traz para tudo, inclusive para você tomar as rédeas da sua vida financeira, para você buscar recursos que você não tem hoje, para você tomar posse de todos os recursos internos que estão aí sim dentro de você e que você muitas vezes nem sabe, porque não mergulhou, porque não se aprofundou, porque não buscou se autoconhecer. Porque você está fugindo da vulnerabilidade e se isolando da própria vida dentro dela. E aí, quando a gente passa a nossa vida inteira nesse comportamento, o que acontece? A gente fica esperando um momento lá num futuro longínquo, que a gente não tem a mínima ideia de quando vai acontecer. A gente fica esperando aquele momento onde a gente vai se tornar a prova de bala, impermeável, perfeitas, prontas para entrar no jogo, sabe? Para pular de verdade na arena da vida. E enquanto a gente fica nesse compasso de espera na nossa vida, esperando esse momento perfeito, esperando estar pronta, esperando ter definitivamente se livrado de qualquer vulnerabilidade que você possa sentir, a vida está acontecendo. E aí a gente sacrifica relacionamentos, a gente perde oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Tem oportunidade que não volta mais. E nenhuma oportunidade é perdida nesse universo. Se eu não aproveitei, ela chega até você, que vai aproveitar. Nenhuma oportunidade é perdida nesse universo de abundância. Apenas muda de mãos, sai de uma pessoa para outra, né? Então, se você tá nesse compasso de espera, esperando estar pronta, esperando estar perfeita, esperando se sentir realmente livre e ter superado a vulnerabilidade, tenha certeza absoluta, né? Como eu disse, você está sacrificando relacionamentos, você está perdendo oportunidades, você está desperdiçando um tempo precioso da tua vida que não volta mais. E aí, o que a gente faz quando a gente está nesse compasso de espera? A gente vira as costas para os nossos talentos, para todas as possibilidades. Sabe, para aquelas contribuições exclusivas que só você pode trazer para o mundo? Como um ser único e perfeito que é. Tudo isso a gente deixa acontecer. E os seus talentos, os seus dons, o seu conhecimento, ninguém pode trazer no mundo no seu lugar. Só você pode dar. Que coisa, né? Então, por que a gente fica o tempo todo protelando, procrastinando, jogando os nossos sonhos para um momento futuro? E um momento futuro, assim, aleatório, não tem prazo, não é meta. É só algum dia quando, né? Algum dia quando eu tiver, algum dia quando eu não tiver mais, algum dia quando eu for, algum dia quando eu deixar de ser. Sempre num futuro condicional aleatório. Esperando que tudo esteja perfeito, esperando que você dê conta, esperando
que você não se sinta vulnerável. Porque o que o teu inconsciente tem sobre vulnerabilidade é este conceito, esta informação que precisa ser atualizada de que é fraqueza, de que é arriscado, de que a vulnerabilidade é algo ruim. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você. E é provável que a resposta, a verdadeira resposta, não aquela que já vem de bate-pronto, não reverbere em você agora. Mas guarda essas perguntas para você. Por que você busca a perfeição? Por que a gente acha que tem que estar pronta? Que tem que estar totalmente preparada? Que tem que saber tudo? Que tem que se sentir completamente segura? Que tem que eliminar a vulnerabilidade da nossa vida para que a gente possa agir, viver, sentir, para que a gente possa, como eu falei aqui, cair na arena da vida e viver. Por que você busca a perfeição? Ou deseja a perfeição? É uma pergunta profunda. É sentimento de pertencimento? É necessidade de aceitação? O que aí dentro de você reverbera, né? Qual é o valor que essa crença está protegendo? Porque toda crença, gente, todo cadeado que existe em nós, ele guarda um tesouro, tem uma joia escondida ali dentro. Toda crença, toda trava, todo cadeado, todo bloqueio é a concha que guarda uma pérola dentro. Qual é a pérola dessa necessidade que você tem de buscar perfeição? Essa é a primeira pergunta que eu quero te deixar. Fora as outras que foram só investigativas, né, do que é a ousadia e do que é a vulnerabilidade, para você começar a buscar e entender que sempre você vai ter referências dentro de você e que são elas que norteiam a tua vida. E aí algumas perguntas agora de reflexão, de mergulho, de autoconhecimento. Então vamos lá, por que você busca a perfeição? Por que você tenta a todo custo, em tudo que você faz, evitar o erro? Gente, por que tiraram de nós, seres humanos, o direito de errar? Por que eu não posso errar? Quem disse que eu não posso errar? De onde vem essa ideia de que o erro é ruim? De que errar é péssimo? E de que é algo que eu preciso evitar? Então, por que você evita o erro? Se faz parte do processo. Se acertar e errar faz parte da nossa vida. O quanto de energia eu e você gastamos para evitar o inevitável. Só não erra, meu amor, quem não faz. E talvez não fazer em si mesmo seja um erro. Já parou para pensar? É muito louco o que a gente faz com a gente mesmo. O quanto a gente deixa de viver, o quanto a gente deixa de realizar, o quanto a gente deixa de sentir. O que você acha que ainda te falta? Mais uma perguntinha, né? Para você fazer o que você deseja de verdade. O que você acha que ainda te falta para que você realmente faça aquilo que você deseja fazer de verdade, de verdade. Deseja o teu coração, não o que você acha que deve, não o que os outros te pedem, aquilo que você tem o desejo de fazer. O que te falta? O que está faltando? De recurso, de emoção, de fé, no sentido de acreditar, né? Então são 3 perguntas aí. Deixa pairando ao seu redor, deixa
entrar em você e mergulhe nas respostas. Sempre pergunte: o que mais? Ah, tá me faltando isso? E o que mais? As respostas sempre estão dentro de você. Sempre. Recursos internos nós temos, todos os que nós precisamos. É muito louco, sabe, gente? Porque ser perfeita, ser a prova de bala, né? Estar pronta, é muito sedutor, vocês concordam? É uma ideia, né? É um conceito muito sedutor. E a gente passa a vida buscando isso. Só que eles não existem na nossa realidade humana. Meu, olha que coisa louca. A gente passa a vida toda tentando não errar, sendo que a gente erra, nossa, N vezes no mesmo dia. A gente busca o impossível, não é o improvável, é o impossível. Não há vida sem erro. Não há vida sem mudança. Não há vida sem risco. Como é que nós aceitamos casar, hein? Que garantia nos deram? Para pensar nos relacionamentos. Para pensar no amor. Lá no momento da tua vida onde você se apaixonou, viveu um amor intenso, e aí você resolveu passar, né, pela cerimônia, pelo casamento. Assinou um documento ali no civil, para quem teve um casamento formal. Teve uma cerimônia no religioso, independente aí, né, de em qual religião e da forma como foi feita, mas existia ali uma autoridade dentro dessa cerimônia. Que garantias você tinha? É uma situação de vulnerabilidade, no sentido maravilhoso que a vida nos traz. A gente mergulha de cabeça, a gente se entrega àquela relação que vai começar a ser construída ali. Se cada um de nós travasse, nós não teríamos nos casado, nós não teríamos tido filhos. Que garantias a gente tem quando a gente gesta uma vida e quando a gente coloca filhos no mundo? Né? Portal que somos de vida, cada uma de nós mulheres. Ou quando a gente adota uma criança, por exemplo, que não saiu do nosso útero, mas que entrou definitivamente para o nosso coração. Não há garantias. Então, essa questão de ser perfeito, né? A gente busca, é sedutor, é algo desejável, mas não existe. Não existe na nossa vida humana. Então, meus amores, o que eu trago para vocês é que o que a gente precisa mesmo é respirar fundo, entrar na arena, mergulhar na vida e viver com intensidade, com plenitude, não importa o que seja. Pode ser um novo relacionamento, pode ser um encontro importante, pode ser uma conversa difícil em família, pode ser tomar uma decisão no trabalho, pode ser fazer uma contribuição criativa com algum conhecimento, com um dom, com um talento que você tem. Pode ser fechar um ciclo. Então, em vez de você se sentar na beira do caminho, né, e de viver uma vida de julgamentos, de críticas, de cadeados fechados, sabe o que a gente deve fazer, riqueza? A gente deve ousar. E aí vem o viver com ousadia. A gente deve ousar aparecer. A gente deve se mostrar naquilo que a gente é, naquilo que a gente acredita, deixando ir, nos liberando da perfeição e entender que a vulnerabilidade
é essa maravilha de você se entregar, se comprometer e assumir os riscos que estar vivo nos traz. E também com todas as maravilhosas possibilidades infinitas que cada dia, que cada situação nos permite viver. Então, é ousar aparecer e deixar que as pessoas nos vejam. Isso é vulnerabilidade, não é fraqueza, não é nada negativo, não é nada ruim. É se permitir ser quem você é se permitir viver, comprometida com a vida, com você e assumindo os riscos que sempre existiram, na verdade. Como a autora diz de uma maneira muito linda, é você viver, né, e assumir a coragem de ser alguém imperfeito. Assim como eu sou, assim como você é. Somos imperfeitos. E essa nossa vulnerabilidade é algo extremamente positivo. E é uma arma, no melhor sentido, um instrumento, uma ferramenta poderosa para nos trazer uma vida vivida com ousadia. A ousadia de ser quem você é, vulnerável, imperfeita, mergulhada nessa coisa fantástica que é viver. E aí sim viver uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de completude, uma vida plena, né? Então, isso é viver com ousadia. É, como eu disse, né? É ousar aparecer, é se deixar ser vista, é abraçar a sua vulnerabilidade como um superpoder. Porque a vulnerabilidade, meus amores, ela é o coração, ela é o âmago, ela é o centro de todas as experiências humanas que realmente são significativas e que mudam quem você é e que transformam a sua realidade. Até esqueci da plantinha, olha, fiquei tão focada em vocês e esse é um assunto tão profundo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a ressignificarem ousadia, principalmente ressignificarem vulnerabilidade. Coloque a tua vulnerabilidade a serviço da tua felicidade. Um beijo grande e a gente se vê na próxima live em movimento, onde eu vou estar fazendo alguma coisa do lado de cá, com a vida acontecendo, mas ao mesmo tempo compartilhando esses momentos tão preciosos com cada uma de vocês. Um beijo grande e até a próxima.